Olá, estamos novamente aqui. Então, nós estávamos falando, né, sobre falar cada um por sua vez, né, desde que haja intérprete, ou seja, um tradutor. Então, se não houver quem interprete, todos os que têm dom ou costume de falar em língua desconhecida devem ficar calados na igreja e falarem consigo mesmo e com Deus, ou seja, em pensamento, em espírito. Não vai ficar falando para o povo, porque o povo não entende, não tem tradutor, então não fala, viu? Então, os profetas devem falar no máximo 2 ou 3, naturalmente, um de cada vez, para não haver confusão no culto. E o que falar deve ser julgado pelos demais irmãos da igreja. Olha bem, olha a responsabilidade, tá? Os que falam devem ser julgados pelos irmãos da igreja. O que ele está falando? Tem algum tradutor? O que ele está falando? Ele está falando alguma coisa que alguém entende? Não. Então não sei o que ele está falando. Então não posso dizer amém. Não sei o que ele está falando. Se ele está falando é bem ou mal. Se ele está falando coisas da grandeza de Deus. Entendeu? Então é melhor que fique calado. Não sabe explicar o que é, fica calado. Porque grande é a responsabilidade perante Deus. Porque até por suas palavras você será julgado. Tá bom? Então, havendo, porém, revelação em alguém estiver sentado, quem estiver falando deve calar-se. A nosso ver, se essa prática for descontrolada, tumultua o culto. E, agindo dessa forma, todos podem profetizar. Sabe o que é profetizar? É falar a palavra de Deus, tá? A revelação de Deus. Cada um por sua vez, para que todos aprendam e para que todos sejam consolados. O que consola? O Espírito Santo, através da palavra de Deus, tá bom? Então, a profecia é a palavra, todos já sabem. Como vimos anteriormente, naturalmente todos podem profetizar. Profetizar é falar a palavra. Entretanto, o bom senso nos leva a aceitar o fato de que isso não deve acontecer num único culto, porém, durante os vários cultos realizados pela igreja ao longo do tempo. Imagina, o culto ele tem 2 horas de duração. Se cada um que for profetizar, ou seja, ficar meia hora falando da palavra, aí ninguém não vai dar tempo de ninguém falar, porque vem um falar meia hora, vem outro falar meia hora, só 4 vai falar. Então é melhor dar uma mensagem e louvar, orar, né? Porque realmente a pregação, a profecia é no final. No início se faz um prólogo e no final a palavra, né? Mais para aprendizado, certo? O profeta só profetiza desde que o deseje, mas desde que também tenha oportunidade, ou seja, na hora correta. Não sendo assim, poderá ser mal visto. Então, a pessoa que tem uma oportunidade para dar uma saudação ou oportunidade para louvar, uma oportunidade. Não vai ficar falando meia hora, 1 hora, pelo amor de Deus, é falta de educação, falta de reverência, tá? Então, dessa forma, todas as demais igrejas dos santos também devem ser exemplo de amor, harmonia e paz. Todas as orientações devem ser respeitadas, porque Deus não é Deus de confusão, porém de paz. No verso 34 e 36, diz: acerca das irmãs, o problema é de ordem cultural e deve ser entendido à luz do contexto histórico da época. No verso 37 diz: se algum irmão se julga profeta, ou seja, pregador, ou espiritual, falador de língua desconhecida, deve reconhecer que todas essas orientações de Paulo não são apenas e simplesmente orientações pessoais. São muito mais do que isso, são mandamentos do Senhor. Porém, se alguém ignorar os mandamentos do Senhor, que os ignore. Ignore o quê? Naturalmente os mandamentos do Senhor.
além do que também deve ser ignorado pelos demais irmãos da igreja, já que o mesmo não deseja a edificação da mesma, mas a exaltação pessoal. Então, Paulo está ensinando ali para não falar. Não falar, se não puder, né, traduzir ou tiver um tradutor. E é língua estrangeira, não pode esquecer isso. Mas Paulo diz para ficar calado. Quer falar? Fala com você e Deus. É você e Deus. Você sabe o que está sendo falado? Então, fale, mas você é Deus. Tá bom? Não é falar para o povo, porque o povo não entende nada. Então, se puder traduzir, mas lembre bem da responsabilidade. Até pelas suas palavras você será julgado. Viu? Então, é melhor viver uma verdade. Uma verdade, uma realidade. Palavra estrangeira, tradutor, tá? E edificar a igreja. Você está ali para edificar a igreja, não a si mesmo. Ali é Deus que tem que ser exaltado. Paulo conclui esse capítulo com 3 orientações. Incentiva os irmãos a procurarem com zelo o dom da profecia. Paulo manda profetizar, buscar o dom da profecia. E o que é o dom da profecia? O que é profetizar? Profetizar é falar a palavra, é pregar, é ter o dom para pregar, é ter o dom de entendimento da palavra, ter uma boa interpretação e ensinar, porque pregar é ensinar. Profetizar é falar sobre a palavra ensinando, tá bom? O falar em línguas desconhecidas não deve ser proibido. Se a pessoa, ela é daquela forma, fala e sabe o que está sendo falado e tem tradutor ou pode traduzir, amém. Mas tudo com ordem e decência. Na atualidade, como na igreja de Corinto, falar num culto sem mais e nem menos em línguas desconhecidas causa um entrave à edificação da igreja, certo? Então, entretanto, ninguém pode proibir quem quer que seja de falar em língua desconhecida quando a sós, numa oração particular, no culto particular, né? Ou outras coisas, já que isso traz edificação pessoal, ainda que sem entendimento, tá? A Bíblia fala, gente, eu vou repetir, de língua estrangeira, tá? É a única língua que a Bíblia fala. É isso aí, tá bom? Igualmente, jamais poderá proibir a manifestação visível e pública do dom de falar em línguas estranhas. Mas lembre bem, estranha para eles é estrangeira, tá? Não é língua criada pelo homem. Quando Deus assim o determinar, por haver extrema necessidade, olha bem, jamais poderá proibir a manifestação visível e pública do dom de falar em línguas estranhas, quando Deus assim o determinar, por haver extrema necessidade, tá? Por exemplo, você está ali na igreja do Japão, mas Deus quer falar com alguém ali e quer te usar, então você vai falar japonês, tá bom? Porém, se isso acontecer, Deus não deixará a igreja na dúvida, ao contrário, mostrará a mesma o motivo de tal manifestação para tranquilidade geral. É como eu falei com vocês, tá bom? Os estudos em 1 Coríntios 14, verso 1 e 40 nos levam a uma conclusão lógica. Falar em língua estranha ou língua desconhecida num culto, ao invés de produzir edificação espiritual na igreja, causa infalivelmente, na imensa maioria das vezes, desde que não seja da vontade expressa de Deus, confusão, desatino, exaltação pessoal dos que falam em língua estranha e humilhação pessoal dos que não falam em língua estranha, porque ninguém fica com entendimento, todo mundo fica sem entender nada, certo? Assim, ao invés da união benéfica na igreja, o que acaba por acontecer é a trágica incompreensão ou desunião entre os irmãos, certo? Então,
Paulo, no início de 1 Coríntios, incentiva os crentes da igreja de Corinto a procurarem com zelo os dons espirituais, tá? Porém, quanto a línguas desconhecidas, o que vemos nesse capítulo é uma orientação a todos os que abusavam dessa manifestação a se conterem e aquietarem. Já que nada podemos fazer, quanto à totalidade do cristianismo, fiquemos tranquilos e deixemos que a prática de falar em línguas desconhecidas prolifere entre aqueles que não querem obedecer aos mandamentos de Deus, né? Veja em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 37, transmitidos por Paulo nesse precioso capítulo da Bíblia Sagrada, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 14, verso 37. Descansemos também na certeza de que, se for necessário e da vontade de Deus, qualquer um de nós também poderá falar em língua estranha para nós, desde que tal manifestação aconteça única e exclusivamente para a exaltação da sua glória. E isto pode acontecer apenas entre irmãos, entre os quais haja algum que fale em outra língua, ou com a presença de pessoas incrédulas que, da mesma forma, falem outra língua. Um exemplo, você vai na Inglaterra, ali tem pessoas incrédulas que só falam inglês, então você vai falar inglês sob a grandeza de Deus para as pessoas incrédulas, para que elas possam entender, certo? Então, dom de interpretar a língua, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10 a 30. Como o próprio nome indica, o dom espiritual de interpretar línguas é a capacidade dada pelo Espírito Santo a algum irmão para entender o que está sendo falado em outras línguas, para transmitir à igreja aquilo que esta não entenderia de modo natural. Esse dom espiritual não pode ser usado por Deus para que alguém interprete algo que está sendo falado apenas por falar, a não ser que seja para desmascarar quem está falando. Então, muito cuidado, tá? Porque Deus pode usar alguém para desmascarar, se for de si mesmo. Porém, pode muito bem ser aplicado e usado para que todos os presentes na igreja tomem conhecimento do que está sendo falado naturalmente a mando de Deus, certo? Para que ninguém fique alheio ao que está acontecendo e, em consequência, também receba edificação. Lembrando que Deus, ele não usa uma palavra a quem recebe uma mensagem que seja de sua ordem de forma que ela não possa entender, certo? Se fosse assim, Moisés precisaria de um intérprete do lado dele para entender o que Deus está falando. Todos os profetas precisariam de um intérprete, não é mesmo? Mas Deus, ele fala claramente, os anjos do Senhor, ele fala claramente na língua que você possa entender, viu? Na Bíblia Sagrada não temos nenhum exemplo prático desse dom espiritual, tá? Só em Pentecostes mesmo que nós vimos isso, onde puderam falar as línguas de outras nações para ir ensinar aos gentios, né, pessoas de outras nações, a grandeza de Deus. Bom, dom de apóstolo, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28 e Efésios, capítulo 4, verso 11. Nós vamos parar por aqui, que já alcançou, tá? O limite do tempo, e nós vamos ao próximo vídeo. Fiquem com Deus.